Olá pessoal, eu sou Rafa do Carrão e hoje nós vamos aprender a trabalhar com o Excel. Esse tutorial é bem simples e prático para ajudá-lo a construir uma planilha ou uma tabela com o seu orçamento doméstico de alguns meses, por exemplo. Primeiro você precisa abrir esse programa, o Excel. Você vem em todos os programas, Microsoft Office, Microsoft Excel. É bem simples, a maioria já deve ter achado onde abre esse programa. Vamos começar na célula C6. Então sabemos que essa é a coluna C, essa é a linha 6, aqui é a célula C6. Vamos começar aqui nessa coluna, eu quero as minhas receitas. Então eu coloco receitas. Aqui eu quero colocar as minhas receitas do mês de janeiro. Na próxima coluna eu quero colocar as receitas do mês de fevereiro. E assim por diante, eu posso continuar colocando os outros meses aqui também. Vamos supor que eu tenho uma receita que é o meu salário. O meu salário em janeiro, vamos supor que ele tenha sido de R$ 722, assim como em fevereiro. Eu espero também receber esse mesmo valor. Muito bem, vamos supor que além do salário eu tenha mais alguma receita de vendas. Trabalho com vendas e ganho por volta de R$ 300. Em janeiro eu ganhei 300, em fevereiro eu espero ganhar 320. Muito bem, essas são as minhas receitas. Agora, como eu faço para somar essas receitas que eu tive em janeiro e em fevereiro? Bem, é só selecionar a célula abaixo dessas receitas, do mês de janeiro, por exemplo, e clicar em autossoma aqui no canto superior direito. Automaticamente, ele faz a soma dos itens daquela coluna acima dessa célula. Muito bem, autossoma em janeiro e também posso clicar na célula E9 e autossoma para saber fevereiro e depois apertar Enter. Muito bem, mas esses são valores em reais, né? E aqui está aparecendo um número normal. Como que nós podemos aumentar as casas decimais desses números, por exemplo? Você seleciona os números que você quer aumentar as casas decimais e clica nesse botão, aumentar casas decimais. Eu quero ter duas casas decimais. Viu? Aqui agora já está com duas casas decimais. Mas como em moeda, eu quero que apareça o símbolo da moeda, o real, aqui antes desse número. É só clicar aqui nesse botão, formato de número de contabilização. Muito bem. Caso esse botão não apareça, é só selecionar as células, vou voltar aqui para mostrar para vocês. É só selecionar as células, clicar com o botão direito em formatar células. Muito bem, e aqui usar moeda. O número, a categoria do número é moeda e clicar em OK. Muito bem. Agora vamos ver as minhas despesas. Vou colocar agora aqui as despesas. E aqui as receitas. Eu vou apagar as receitas aqui, daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Então, como despesa, eu tenho conta de água, também tenho que pagar a conta de luz, a conta da internet, além disso eu pago o meu aluguel e vamos supor que eu tenho uma prestação de algum móvel que eu ainda estou pagando. Muito bem, se a despesa da água em janeiro foi, por exemplo, R$ 39,25, eu simplesmente coloco aqui R$ 39,25. Bom, vamos supor que esse é o último mês que eu vou pagar essa prestação de um móvel que eu comprei de R$ 120, mas em fevereiro não tenho mais essa prestação. Mais uma vez, para somar todos esses valores, é só clicar na célula abaixo deles e clicar em autossoma. Ele mesmo já seleciona os valores mais próximos dessa mesma coluna
não vai pegar os valores acima desse espaço e é só apertar Enter. Outra opção, se eu não quiser apertar o autossoma, eu posso escrever a fórmula. É só selecionar a célula e apertar igual. Toda função, toda fórmula que você colocar no Excel vai começar com esse símbolo igual. Eu quero fazer uma soma, então eu escrevo soma e abro um parênteses. Depois de abrir o parênteses, eu seleciono todas as células que eu desejo somar e depois fecho o parênteses e aperto Enter. Aqui está também a soma. É interessante notar que só de selecionar células que você deseja somar, aqui embaixo já aparece o valor total somado, que é o mesmo valor que eu coloquei na fórmula aqui na célula E16. Muito bem, então aqui eu tenho minhas receitas e minhas despesas e a soma de cada um. Agora vamos organizar um pouco a formatação dessa tabela. Primeiro, eu quero que fique bem claro que todas essas três linhas aqui se tratam de receitas. Então, eu posso mesclar e centralizar as células. É só selecionar as células em que eu desejo fazer essa mescla e clicar em mesclar. Muito bem. E eu quero que essas receitas apareçam, esse texto, receitas, apareça verticalmente. Eu posso vir em formatar células, alinhamento e alterar a orientação do texto. Eu quero que ele fique para cima, 90 graus. Ok, receitas agora está verticalmente orientado na minha tabela. Despesas, a mesma coisa. Eu quero que despesas, que fique bem claro que as despesas são todas essas linhas aqui. Eu seleciono todas essas células e clico em mesclar. Mais uma vez, eu quero formatar essa célula para que o texto apareça verticalmente nessas células mescladas. É só colocar o texto vertical e clicar em OK. Muito bem, agora ele apareceu no meio da célula, bem bonito. Aqui embaixo, então, eu quero colocar o total. Esse total vai ser o total das minhas receitas menos as despesas. Qual foi o resultado no final do mês? Se eu fiquei devendo, se eu fiquei com resultado positivo ou negativo. Mais uma vez, eu quero fazer uma operação matemática. Fórmulas no Excel começam com o símbolo igual. Eu seleciono então o primeiro valor, que é esse aqui, de janeiro, a receita de janeiro, menos, coloco o símbolo menos para fazer a subtração, e a célula do total das despesas, que é essa aqui de janeiro também. E depois aperto Enter. Então, em janeiro eu tenho essa receita no final do mês, então estou com um saldo positivo de R$ 373. Muito bem, vamos supor agora que eu queira somar o total que eu tinha em janeiro com o total que eu teria no final de fevereiro. Mais uma vez eu começo a fórmula com igual, seleciono o total que eu tinha no final de janeiro, somo, quer dizer, coloco o símbolo de mais, somo com essa célula que é o total das minhas receitas em fevereiro e subtraio, ou seja, coloco o símbolo de menos e seleciono a célula E16, que é o total das minhas despesas em fevereiro, e aperto Enter. Aqui então aparece o total das minhas receitas menos as despesas de janeiro e de fevereiro juntos. Muito bem, agora vamos à formatação. A formatação dessas células é bem simples. Geralmente basta selecionar as células que eu desejo formatar e colocar a formatação correta. Primeiro, eu quero criar as bordas das minhas células. Eu quero colocar bordas em todas as células que eu usei. Muito bem, agora elas estão em formato de tabela. Agora eu quero deixar bem claro que essas são as minhas receitas. Então eu vou colocar uma borda mais grossa nas minhas receitas. A borda superior espessa. É só clicar nesse botão, selecionei as células que eu quis, selecionei o botão das bordas e coloquei a borda superior espessa. Eu posso até apagar essas pequenas
bordas que ficarão aqui no meio, se eu quiser que fique ainda mais bonito. Apagar borda, só selecionar aqui o botão de bordas e apagar borda. Vai aparecer a borrachinha que eu posso selecionar então quais bordas eu desejo apagar. É bem simples. Muito bem, então aqui eu tenho uma simples tabela com o meu orçamento de janeiro e fevereiro. Além disso, eu gosto quando o total fica em negrito. Então é só selecionar a célula e apertar o botão de negrito aqui em cima. Aqui eu tenho que deixar claro que é o total das despesas e aqui é o total das receitas. Mais uma vez eu posso centralizar o texto nessas duas células, clicando nessas duas células, selecionando as duas e centralizando o texto aqui em cima. Muito bem. Um outro ponto interessante é colorir as células. Basta que você selecione as células que você deseja colorir e apertar o botão da cor de preenchimento aqui em cima no painel de ferramentas. Você pode escolher então a cor que você quiser se você selecionar essa setinha aqui. Eu quero azul, então pronto. Como isso aqui é despesa, eu posso colocar, por exemplo, na cor vermelha o próprio texto. Então eu seleciono as células que eu quero que tenham essa cor vermelha, venho aqui em cor do texto, cor da fonte e seleciono a cor vermelha. Então é muito simples trabalhar com o Excel e ele é muito útil para fazer esse tipo de tabela. Agora vamos para a parte dos gráficos. Como que eu faço gráfico no Excel? Também não é difícil. Simplesmente eu posso selecionar as células que eu quero no gráfico, por exemplo, o meu saldo no final do mês, vim aqui em inserir, clicar em inserir outros gráficos, ou gráfico de colunas, por exemplo. Muito bem, eu quero inserir um gráfico de colunas e aqui está. Aqui eu já tenho o meu mês 1 e o meu mês 2 e o valor, o saldo que eu tinha no final do mês. 373 e aqui 900. Aqui só de passar o mouse em cima dessa coluna aparece o valor exato nesse mês 1, 373,30 e também no segundo 888. Muito bem. Para quem não tem o programa Microsoft Excel instalado no computador, também existe a opção de acessá-lo diretamente da web, na internet. É só acessar o site hotmail.com. Se você tem um e-mail do Hotmail, por exemplo, você pode acessar o site e criar sua planilha dentro do próprio site. Vamos ver como fazer isso aqui no computador. Digite no browser hotmail.com, coloque a sua senha, seu login e senha do Hotmail, se você tiver um e-mail do Hotmail. Pode ser do Outlook também e do MSN também. Essa é a página principal do e-mail. Aí você precisa vir aqui nessa setinha do Outlook e clicar em SkyDrive. É o SkyDrive que permite a criação de arquivos na web. Muito bem. Então, logo aqui na página inicial do SkyDrive é só clicar em criar pasta de trabalho do Excel. Automaticamente vai abrir um arquivo do Excel na web. A vantagem dele é que você não precisa estar no seu computador para utilizá-lo. Basta ter acesso à internet. Em qualquer lugar do mundo você pode editar essa mesma planilha que funciona do mesmo jeito que o Excel. É isso, pessoal. Muito obrigado e espero que vocês consigam fazer belas tabelas e gráficos usando o Excel. Obrigado.